Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência à nossa série Assuntos da Semana. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não esqueça de, se você gosta de nossos vídeos, deixar nos comentários o Assim é Fácil. Acompanhe o assunto de hoje. Galera, o tema que será tratado hoje é espelhos esféricos. Para que a gente possa então começar a tratar do assunto, é importante que você saiba que existem dois tipos de espelhos esféricos, e eles são definidos pela sua região refletora. Vamos então verificar cada um deles. O primeiro deles é o classificado como espelho côncavo. Esse espelho possui a sua região refletora como a parte interna de sua curvatura. Portanto, eles são esféricos por serem retirados de uma esfera refletora, e uma região delimitada dessa esfera refletora é retirada para a formação do espelho. Veja então que o espelho côncavo é aquele que possui como parte refletora a parte interna. Eu costumo comparar com o cavo da sua mão. Se você está refletindo com o cavo, então nós temos o espelho côncavo. Podemos delimitar desse espelho alguns elementos, como uma linha que passa pelo diâmetro da esfera que formou o espelho e divide o espelho simetricamente em duas partes. Essa linha é chamada de eixo principal. No eixo principal, nós podemos destacar o que seria o centro da esfera que formou o espelho. Esse centro, representado pela letra C, é chamado de centro de curvatura. Também podemos destacar o ponto de cruzamento entre o eixo principal e o espelho. Esse ponto, representado pela letra V, é o vértice do espelho. E o ponto que se encontra exatamente no ponto médio entre o centro e o vértice é o ponto chamado de foco. Vamos agora conhecer o espelho convexo. O espelho classificado como convexo é aquele que também foi extraído de uma esfera refletora. Ele é parte de uma esfera refletora, porém a sua região refletora é a parte externa da curvatura. Veja que eu estou utilizando esses tracinhos para indicar a região que não é refletora. Podemos também verificar no espelho convexo a existência dos mesmos elementos. Nós temos o que seria o diâmetro da esfera que formou o espelho, dividindo o espelho simetricamente, chamado de eixo principal. Também temos o que seria o centro da esfera que formou o espelho, chamado de centro de curvatura. O ponto de cruzamento entre o eixo principal e o espelho, chamado de vértice. E o ponto médio entre o centro e o vértice, chamado de foco. Veja que podemos destacar ainda algumas medidas extraídas desses elementos, como a distância do centro ao vértice do espelho vai ser exatamente o que seria o raio da esfera, portanto chamado de raio de curvatura, e a distância do foco ao vértice, nós temos o que nós vamos chamar de distância focal. Existe uma relação entre o raio de curvatura e a distância focal. A distância focal é exatamente a metade do raio de curvatura, tanto para o espelho côncavo como para o espelho esférico, que também possui como distância do centro ao vértice o seu raio de curvatura e a distância do foco ao vértice a sua distância focal. Nós vamos tratar agora do que nós vamos chamar de raios notáveis. Veja que partindo de um objeto nós temos inúmeros raios luminosos em todas as direções. Mas de todos os raios luminosos que podem partir de um objeto e atingir o espelho, nós vamos destacar alguns que nós vamos chamar de raios notáveis. O primeiro deles é o raio notável, que diante de um espelho esférico, ele se propaga de forma paralela ao eixo principal. Vamos ver o comportamento do primeiro raio notável diante dos dois espelhos esféricos, do espelho côncavo e do espelho convexo. Vamos representar o raio incidente, o que chega na superfície refletora, com a cor azul, e o raio refletido com a cor vermelha. Portanto, esse primeiro caso se refere aos raios
que incidem paralelamente ao eixo principal. Portanto, ele tanto pode incidir acima do eixo principal, como também pode incidir abaixo do eixo principal, desde que ele seja paralelo ao eixo principal. Esses raios que incidem paralelo, eles têm o comportamento de quando refletidos, passarem pelo foco do espelho. Portanto, no espelho côncavo, esse é o raio refletido do que incidiu paralelo, esse é o raio refletido do que incidiu paralelo. Então veja que tanto o raio que passa por cima do eixo como o que passa por baixo do eixo, pelo fato de estarem paralelos, tem os seus respectivos raios refletidos passando pelo foco do espelho. O mesmo acontece com o espelho convexo, com uma pequena diferença. Veja que quando os raios incidem paralelos ao eixo principal, tanto o que incide por baixo do eixo como o que incide por cima do eixo, eles são impossibilitados de passar pelo foco, já que o foco do espelho se encontra na região não refletora. Porém, o raio refletido ele está na direção de uma reta que passa pelo foco. Portanto, ao ser refletido, o raio não vai passar pelo foco, porém, ele está na direção da reta que passa pelo foco. Tanto o raio que incidiu por cima, como um raio que incide por baixo do eixo de simetria. Veja que o prolongamento deste raio está passando pelo foco. Pessoal, no segundo caso de raio notável, tanto em espelho côncavo como no espelho convexo, nós vamos ter uma aplicação prática do terceiro princípio de propagação da luz, o princípio da reversibilidade. Ele é exatamente o oposto do primeiro caso. Então, enquanto no primeiro caso o raio incidia paralelo e refletia passando pelo foco, no segundo caso, o raio ele vai incidir passando pelo foco. Então, o raio incidente ele está passando pelo foco do espelho. E ao ser refletido, vai incidir passando pelo foco do espelho. E ao ser refletido, ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Então, veja que o raio que veio por cima do eixo passando pelo foco, ao ser refletido, ele volta paralelo. O raio que veio por baixo do eixo passando pelo foco, ao ser refletido, ele também volta paralelo. O mesmo acontece com o espelho convexo. Só que no espelho convexo, o raio não tem como passar pelo foco, já que ele está na parte não refletora. Portanto, aquele que incide no espelho na direção da reta que passaria pelo foco, portanto, o seu prolongamento passa pelo foco, ao ser refletido, ele vai ser refletido de forma paralela. Então veja que os dois raios que estão incidindo estão na direção do foco. Ao serem refletidos, eles refletem paralelo ao eixo de simetria. Então esse é o segundo comportamento dos raios notáveis diante de um espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo. Vamos então para o terceiro caso de raio notável. Galera, o terceiro caso de raio notável, ele trata de uma das leis da reflexão, a lei que fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Portanto, nós vamos trabalhar agora com um raio que está incidindo exatamente sobre o vértice do espelho. Veja que este raio que incide no vértice do espelho está fazendo com que o eixo principal se comporte como a normal deste ponto de incidência. Portanto, o ângulo formado entre o raio incidente e esta suposta normal, nós chamamos de ângulo de incidência. O raio refletido, portanto, ele vai também formar com esse eixo principal um ângulo, onde, de acordo com a segunda lei da reflexão, este ângulo, que é o ângulo de reflexão, tem a mesma medida do ângulo de incidência. Isso tanto ocorre no espelho côncavo, como também ocorre no espelho convexo. Então veja que se um raio está incidindo sobre o vértice do espelho, ele forma com o eixo principal, que tem um comportamento de normal, um ângulo de incidência, e o raio refletido também vai formar um ângulo com o eixo principal, chamado
de ângulo de reflexão de mesma medida. Portanto, nesse terceiro caso de raio notável, nós temos que a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Vejamos agora o quarto e último caso de raio notável. Galera, esse quarto e último caso de raio notável, ele trata dos raios que incidem passando pelo centro de curvatura. Veja que quando o raio incide passando pelo centro de curvatura, ele vai estar sobre o raio de curvatura do espelho. Ou seja, esse raio ele vai estar sobre a normal deste ponto de incidência. Desta forma, ao ser refletido, ele vai refletir voltando sobre o raio incidente. Então, o raio refletido ele também vai voltar passando pelo centro, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo, com uma diferença. No espelho convexo, o raio não tem como passar pelo centro de curvatura. Portanto, ao incidir, ele vai incidir sobre a reta que está na direção do centro de curvatura. Este, portanto, é o raio incidente. E ao ser refletido, ele vai refletir também sobre esta mesma reta, voltando por cima do raio incidente. Então, o raio refletido retorna por cima do raio incidente. Esses são, então, os 4 raios notáveis. Para que você entenda, professor, por que nós temos que conhecer os 4 raios notáveis? Porque o próximo passo do conhecimento de espelhos esféricos é a gente analisar o comportamento das imagens de um objeto posicionado diante de um espelho. Então nós vamos utilizar esses 4 raios notáveis para projetar a imagem formada do objeto diante de um espelho esférico. Não perca a explicação até o fim, fique conosco, que no final nós teremos uma surpresa para vocês. Galera, nós vamos estudar agora a formação das imagens de um objeto posicionado diante de um espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo. Veja que nos espelhos côncavos, como o centro de curvatura e o foco se encontram diante da superfície refletora, nós podemos ter 5 posições para o objeto: antes do centro, no centro de curvatura, entre o centro e o foco, no foco ou entre o foco e o vértice. Já no que se trata de espelho convexo, como o centro de curvatura e o foco se encontram por trás da superfície refletora, qualquer posição que o objeto se encontre diante da região refletora vai gerar o mesmo tipo de imagem. Além de formar a imagem, nós vamos também classificá-las de acordo com 3 critérios. Vamos ver o primeiro caso. Na primeira posição, o objeto se encontra antes do centro de curvatura. Para que a gente possa ter a sua imagem formada, nós vamos escolher 2 dos 4 raios notáveis que nós já estudamos. Para esse caso, então, eu vou escolher primeiramente o raio que incide paralelo ao eixo principal. Vou representar novamente o raio incidente com a cor azul. E para este raio, nós vimos que ele, quando reflete passando pelo foco do espelho. Então, o raio refletido é representado pela cor vermelha. Vou escolher outro caso de raio notável. Vou escolher, portanto, o raio que incide passando pelo foco. O raio que incide passando pelo foco do espelho, tem como seu raio refletido um raio paralelo ao eixo principal. Então, desenhando o raio refletido paralelo ao eixo principal, nós percebemos o cruzamento dos 2 raios refletidos encontrados para esta situação. Neste ponto de cruzamento, nós temos a formação da imagem gerada deste objeto. Veja que para essa imagem, nós podemos classificá-la de acordo com 3 critérios. O primeiro é quanto à natureza, que pode ser classificado como real ou virtual. Quando se trata de uma imagem formada pelos próprios raios refletidos, ou seja, diante da superfície refletora, a imagem é classificada como real. No caso de uma imagem formada por trás da superfície refletora, portanto, pelo prolongamento dos raios refletidos, essa imagem seria classificada como virtual. O próximo critério é quanto à posição da imagem. Veja que a imagem, como está numa posição diferente do objeto, o objeto está para cima e a imagem para baixo, essa imagem é classificada como invertida. Caso contrário, se ela estivesse na mesma posição que o objeto para cima e a imagem também, ou o objeto para baixo e a imagem também, ela seria classificada como direita. A última classificação é quanto ao tamanho da imagem. Comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, essa imagem é menor. Assim,
nós temos a classificação da imagem de um objeto posicionado antes do centro de curvatura, real, invertido e menor. Vamos para a segunda posição. Na segunda posição, o objeto se encontra no centro de curvatura. Para classificarmos a sua imagem, vamos novamente escolher dois raios notáveis. O primeiro que eu vou escolher é o que incide paralelo ao eixo principal, como nós já vimos. Esse que incide paralelo ao eixo principal tem o seu raio refletido passando pelo foco do espelho. Esse, portanto, é o raio refletido do que incidiu paralelo ao eixo principal. O segundo raio que eu vou escolher é o raio que incide passando pelo foco. Este raio que incide passando pelo foco tem como raio refletido um raio paralelo ao eixo principal. Desenhando, portanto, o raio paralelo ao eixo principal, nós vamos encontrar novamente um ponto de cruzamento dos dois raios refletidos. Este ponto de cruzamento determina onde a imagem é formada. Desenhando, portanto, a imagem, nós podemos agora classificá-la. Quanto à natureza, veja que ela é formada pelos próprios raios refletidos. Então, ela é uma imagem real. Quanto à sua posição, ela se encontra numa posição diferente do objeto. Então, ela é invertida. E quanto ao tamanho, veja que se o objeto tem 3 quadrados do meu papel quadriculado, a imagem também. Portanto, a imagem é igual. Um objeto posicionado, portanto, no centro de curvatura tem a sua imagem classificada como real, invertida e igual. Vamos para a terceira posição. Na terceira posição, o objeto se encontra entre o centro e o foco do espelho. Novamente adotando dois raios notáveis para a formação da sua imagem, nós vamos escolher o raio que incide paralelo ao eixo principal. Esse raio, ao ser refletido, vai passar pelo foco do espelho. Então, desenhando o raio refletido, veja que ele passa pelo foco do espelho. Vamos agora adotar um outro raio, que seria o que passa pelo foco do espelho. Este raio que passa pelo foco do espelho tem como raio refletido um raio paralelo ao eixo principal. Então, desenhando um raio paralelo ao eixo principal, veja que novamente esses raios refletidos vão se cruzar. No ponto de cruzamento desses raios, nós temos a formação da imagem, que agora pode ser classificada. Quanto à natureza, formada pelos próprios raios, real, posicionada de forma diferente que o objeto, invertida, e quanto ao tamanho, ela é maior do que o objeto. Portanto, para um objeto posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho, ele vai gerar uma imagem classificada como real, invertida e maior. Quarta posição, o objeto colocado no foco do espelho. Novamente, eu vou escolher dois raios notáveis para a formação da imagem. O primeiro, o que incide paralelo ao eixo principal, passando, portanto, ao ser refletido, pelo foco do espelho. Passando pelo foco do espelho. Esse é o raio refletido. Veja que agora eu não posso mais adotar o raio que passa pelo foco, porque o objeto se encontra no próprio foco. Daí a importância de você conhecer os 4 raios notáveis. Veja que em algumas posições, alguns dos raios são impossibilitados de serem usados. Então vamos escolher o raio que incide no vértice. Como nós vimos, sempre que um raio incide no vértice do espelho, ele vai formar com o eixo principal um ângulo, chamado de ângulo de incidência, em que o seu raio refletido vai formar com o eixo principal um ângulo de mesma medida. Então, desenhando aqui o raio refletido, onde ele forma com o eixo principal um ângulo refletido de mesma medida, veja o que aconteceu. Os raios refletidos não se cruzam. Professor, e se eu prolongá-los? Vamos tentar prolongar os raios para a região por trás do espelho, a região virtual. Veja que mesmo prolongando, como os raios são paralelos, nem os seus prolongamentos se cruzarão. De forma, nós podemos ter duas interpretações para esse comportamento. Nós podemos interpretar que não haverá imagem formada, ou para alguns, a imagem será formada no infinito. De uma forma ou de outra, nós vamos classificar essa imagem como uma imagem imprópria. Portanto, objetos posicionados
no foco do espelho, não terá a sua imagem formada, ou a sua imagem será formada no infinito, imagem classificada como imprópria. Vamos para a última posição que o objeto pode se encontrar diante de um espelho côncavo, a posição entre o foco e o vértice. Novamente, nós vamos escolher dois raios notáveis para formar a imagem diante desse espelho. O primeiro é o raio que incide paralelo ao eixo principal. Esse raio será refletido passando pelo foco. E o segundo que eu vou adotar, novamente, é o raio que incide sobre o vértice do espelho. Este raio que incide sobre o vértice do espelho, terá o seu raio refletido, formando um ângulo com o eixo principal de mesma medida. Então, o raio refletido forma com o eixo principal um ângulo de mesma medida. Veja que os raios refletidos, eles são divergentes, então eles não vão se cruzar. Porém, se você prolongá-los para a região virtual, ou seja, para a região por trás da superfície refletora do espelho, você vai ver que o prolongamento desses raios irá se cruzar. Portanto, havendo um cruzamento do prolongamento desses raios, neste ponto, nós temos a formação da imagem, que agora pode ser classificada como, pela natureza, formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, ela é uma imagem virtual. Pelo posicionamento, ela tem a mesma posição que o objeto, então ela é direita. E quanto ao tamanho, ela é maior do que o objeto, portanto, maior. Veja que a gente pode analisar o comportamento da imagem de acordo com o posicionamento do objeto. Quanto mais próximo o objeto se encontra do espelho côncavo, mais distante a imagem vai se posicionando e maior ela vai se tornando, até que ele se encontra no foco, onde nós não temos a imagem formada, e a partir daí a imagem deixa de ser real e passa a ser virtual. Outra característica que é importante a gente perceber é que sempre que a imagem é real, ela também é invertida. E sempre que ela é virtual, ela é direita. Vamos então agora analisar o comportamento das imagens formadas por um espelho convexo. Como eu disse, o centro e o foco se encontram na região por trás da superfície refletora. Desta forma, qualquer posição em que o objeto se encontre vai gerar uma imagem com a mesma classificação. Pegando, portanto, dois raios notáveis, o primeiro que eu vou escolher é o que incide paralelo ao eixo principal. Esse terá o seu raio refletido não passando pelo foco, já que o foco se encontra por trás do espelho, mas, quando refletido, estando sobre uma reta, cuja direção passa pelo foco. Portanto, este é o raio refletido do raio que incidiu paralelo ao eixo principal. Escolhendo um outro raio notável, nós vamos escolher um raio que está sobre a reta que passa na direção do foco. Veja que o raio não tem como passar pelo foco, mas a reta na qual ele se encontra passa pelo foco. Esse raio, portanto, ao ser refletido, vai gerar um raio paralelo ao eixo principal. Veja que os dois raios refletidos, eles são divergentes, eles não vão se cruzar. Porém, se você prolongar os raios refletidos, o primeiro já foi prolongado, e agora prolongando o segundo, nós vamos encontrar um ponto de cruzamento por trás do espelho, que é onde é formada a imagem. E essa agora pode ser classificada como formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ela, portanto, é uma imagem virtual. Na mesma posição que o objeto, ela é, portanto, direita. E menor que o objeto, nós completamos assim a classificação da imagem formada por um objeto posicionado diante do espelho convexo. O que é que nós podemos concluir? Que o espelho convexo é utilizado para gerar imagens menores que o objeto, portanto, ampliar o campo de visão. É justamente por isso que espelhos convexos são bastante utilizados como sistemas de segurança, como em portarias, em lojas, em que se deseja ter um campo visual grande de uma região não visualizada diretamente, e para isso é necessário diminuir a imagem do objeto diante dele. Já os espelhos côncavos, eles são utilizados geralmente quando a sua imagem formada for virtual
Portanto, o objeto precisa ser posicionado entre o vértice para a ampliação da imagem. Ele é utilizado em óticas, para que você possa se ver utilizando um óculos. Ele é utilizado em clínicas de estética, para que você possa visualizar maiores detalhes do seu rosto, onde a imagem formada é maior. Portanto, ela permite você ter uma visualização melhor dessa imagem. Essas, portanto, são as imagens e as respectivas classificações que nós temos diante dos espelhos esféricos. Galera, nós vamos trabalhar agora com as imagens formadas pelos espelhos de forma algébrica, ou seja, através da equação de Gauss. Não esqueça de, se você está gostando da nossa aula, deixar aquele like para incentivar novos vídeos como esse, de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho das notificações. Vamos lá! Para que a gente possa falar da equação de Gauss, primeiramente nós vamos ter que trabalhar com algumas convenções representativas. Por exemplo, nós temos a letra P representando o que nós vamos chamar de distância do objeto ao vértice do espelho. Também temos a representação P', que corresponde a distância da imagem ao vértice do espelho. Também temos que lembrar do F, que corresponde a distância focal do espelho, assim como o R, referente ao raio de curvatura, e também temos o O, correspondendo ao tamanho do objeto, o I, fazendo referência ao tamanho da imagem, e para finalizar, a letra A, que significa aumento linear. Vamos então para as equações. A primeira delas já foi mostrada aqui no nosso vídeo. Ela faz referência à distância focal, que nós devemos saber que corresponde à metade do raio de curvatura do espelho. As duas próximas equações são as chamadas equações de Gauss, que pode se apresentar na forma 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou você pode organizá-la de forma, ao invés de trabalhar com o inverso dessas medidas, trabalhar com a distância focal, sendo referente ao produto do P com P', dividido pela soma do P com P'. Veja que essas são as duas versões da equação de Gauss. Como é que nós fazemos para encontrá-las? Você pode somar essas duas frações de denominadores diferentes, tirando MMC, soma as frações, inverte e você vai encontrar facilmente essa segunda versão. Também temos a relação do aumento linear, que é obtido pela razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou também, já que o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto é definido pelas posições, o aumento linear pode ser obtido por menos a posição da imagem dividido pela posição do objeto. Essas são as equações que vão nos permitir fazer os cálculos referentes às medidas de distância focal, de raio de curvatura, posição do objeto e posição da imagem. Mas para que a gente possa utilizar adequadamente cada uma dessas equações, é muito importante que a gente conheça o referencial de Gauss. Ele tanto serve para espelhos côncavos como para espelhos convexos. Para isso, eu não vou desenhar especificamente um desses espelhos. Eu vou desenhar a região aonde ele se encontraria. E aí nós temos dois referenciais. Primeiro vamos trabalhar com o referencial horizontal. Para que a gente possa trabalhar com o referencial horizontal, vamos levar em consideração o eixo principal, a região onde vai se encontrar o espelho, seja ele côncavo ou convexo. Esse desenho, portanto, está representando o espelho. E vamos considerar como região refletora essa região à esquerda. Região refletora. Dessa forma, de acordo com o referencial de Gauss, nós teremos tudo que está horizontalmente diante da região refletora vai receber um sinal positivo. Portanto, posições do objeto, posições da imagem, distância focal, raio de curvatura, sempre que estiver diante da região refletora, terá o sinal positivo. Já essas posições horizontais que se encontrarem por trás da região refletora receberão valores negativos. Posição do objeto, posição da imagem, distância focal e raio de curvatura. Vamos agora para o outro referencial,
o referencial vertical. Para que a gente possa adotar o referencial vertical, vamos novamente tomar o eixo principal, este objeto representando um dos espelhos colocados nesta posição, e como o referencial ele é vertical, nós vamos adotar como sinais positivos tudo que estiver acima do eixo principal e valores negativos tudo que estiver abaixo do eixo principal. Portanto, tamanho da imagem, tamanho do objeto, a razão entre eles vai ser definido como positivo ou negativo através do seu posicionamento. Sempre que o objeto estiver posicionado acima do eixo principal, ele vai ter o seu O representado positivamente. Sempre que o objeto estiver posicionado abaixo do eixo principal, o O negativamente. A mesma coisa para a imagem. Sempre que a imagem estiver acima do eixo principal, positivo, a imagem abaixo do eixo principal, negativo. Para que você possa saber como essa análise pode lhe ajudar, eu vou deixar agora uma tabelinha para que vocês possam printar, onde ela vai mostrar, de acordo com os sinais adotados para cada uma dessas medidas, qual classificação o objeto, a imagem ou o espelho receberá. Galera, para finalizar esse vídeo de hoje, eu estou apresentando aqui para vocês a formação de uma imagem real, para que vocês possam compreender melhor. Veja que a imagem que nós estamos observando agora não é o próprio objeto, mas sim a imagem real formada dele. Veja que eu vou tentar pegar nesta imagem e, por ela não ser um objeto material, vai se tornar impossível tocá-la. Então isso aqui é apenas uma imagem real. Para que você possa compreender a formação dessa imagem, eu vou posicionar a câmera por cima desse instrumento, onde você vai ver o objeto posicionado dentro dele, e aqui em cima é apenas a imagem formada desse objeto. Então, como é que é formado como é que esse instrumento funciona? Veja que nós temos aqui dois espelhos côncavos, onde um deles tem o seu vértice posicionado no foco do outro. E aí, para que você possa entender a formação dessa imagem, eu vou apresentar para vocês agora o esquema dos raios que acontece nessa situação. Então, nós temos aqui a formação de uma imagem real. Galera, para que a gente possa entender a formação da imagem real, eu fiz um desenho que representa esquematicamente a situação mostrada no experimento anterior. Veja que nós temos dois espelhos côncavos, voltados com a sua superfície refletora, um de frente para o outro, onde o vértice de um deles deve estar posicionado no foco do outro. Então, o vértice do espelho de baixo está no foco do espelho de cima e o vértice no espelho de cima está no foco do espelho de baixo. Veja que o objeto que vai ter a sua imagem formada está exatamente no vértice do espelho de baixo. Sendo assim, os raios que partem desse objeto vão atingir o espelho. Os raios que partem desse objeto vão atingir o espelho de cima, passando pelo foco dele. Desta forma, esses raios que vão atingir o espelho superior, ao passarem pelo seu foco, vão ser refletidos de forma paralela ao seu eixo principal. Então, desenhando os raios refletidos de forma paralela, este é um raio refletido, este é o outro raio refletido. Esses raios, quando refletidos, por serem paralelos ao eixo principal, vão atingir o espelho de baixo paralelos ao eixo principal, que ao serem refletidos novamente, vão ser refletidos passando pelo foco do espelho de baixo, que está exatamente no vértice do espelho de cima, que é, portanto, aonde vai ser formada a imagem. Portanto, o cruzamento desses últimos raios refletidos vai ocorrer exatamente na abertura do instrumento apresentado, e o objeto posicionado no vértice do espelho de baixo vai ter a sua imagem formada exatamente nessa região de cima. Portanto, nós temos aqui a formação de uma imagem real. Se curtiram a aula de hoje, não esqueçam de deixar nos seus comentários o Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Não esqueça de acompanhar as resoluções dos exercícios ao longo da semana, da série Questão da Semana. Fiquem bem e assim é fácil.